Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Eleições Críticas 2018. No programa de hoje, eu, Aline Machado, jornalista e cientista política, e o professor Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília, analisamos a mais recente pesquisa do IBOPE, feita entre os dias 29 e 30 de setembro, com 3.010 eleitores. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo Estado de São Paulo. Professor, de novo é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Para analisar esses dados tão complicados. Então, pela pesquisa que foi divulgada ontem do IBOPE, o primeiro colocado, Bolsonaro, subiu 4 pontos. Agora ele tem 31% das intenções de votos. Haddad, em segundo lugar, se mantém estável em 21%. Todos os outros candidatos também estão estáveis. Ciro, Alckmin, Marina, ela está numa curva descendente, Sim. como a gente já vem comentando aqui há alguns programas. E me chama a atenção, brancos e nulos, 12% ainda há 5 dias da eleição, não sabem ou não respondem 5% há 5 dias da eleição. De que forma esse grupo aqui, de quase 20% dos votos, ainda pode se comportar na expectativa de mudar ou não esse quadro, essa foto que a gente vê hoje da eleição? Nós costumamos dizer em ciência política, como você bem sabe, né, que em política um dia é uma eternidade, né? Então, por exemplo, a liberação da delação do Palocci causou um terremoto político aqui em Brasília e certamente já está afetando as intenções de voto, e eu diria que confirmou e estimulou mais votos em Bolsonaro e congelou os votos no Haddad no nível de 20%, 21%. E um fato novo, interessante, é que ele consolidou a posição dos eleitores do Ciro e do Alckmin, que eles não tiveram quedas substanciais. Eu ainda considero que eles estão numa linha, vamos dizer assim, estável, com um ligeiro viés, talvez, de queda, mas o Alckmin conseguiu reverter nos 50 minutos do segundo tempo essa queda. E o Ciro também acabou estabilizando entre 10% e 11%. Então, eu diria o seguinte, esses números que você apontou de indecisos, né, de talvez votos em branco, etc., eu penso que eles não são um problema. É normal que muita gente deixe para se decidir na última semana. E não vamos nos esquecer, Aline, que há 2 semanas atrás eram mais de 20% de eleitores que diziam que iam anular o voto e quase 20% que diziam que estavam indecisos. E eles desceram para esse patamar aí de 12% a 5%. E eu não vou me surpreender se daqui a 3 dias, no sábado, esse número tiver caído pela metade. Então o brasileiro, não todos, mas uma parcela dos brasileiros, que é justamente os indecisos, que é o que a gente chama do eleitor mediano, né? Ele deixa para se decidir em cima da hora. Então nós vamos ter até o último dia, até sábado e domingo, os eleitores se manifestando a favor ou contra um candidato, fazendo uma escolha, voltando atrás e talvez refazendo as suas escolhas. Agora, em alguns casos, eu diria que é irreversível, como no caso da Marina, eu não vejo mais nenhuma curva de ascendência dela, um retrocesso ou uma curva de ascensão. Acho que o caso dela não é irreversível, na minha opinião. O senhor mencionou a questão da delação, que foi colocada pública agora, alguns trechos da delação pelo ministro Moro pelo juiz Moro, em relação ao ex-ministro Palocci. Então, 2 perguntas. De que forma essa delação colocada pública a 6 dias da eleição pode afetar a campanha não só do presidenciável Haddad, mas também, lembrando que Dilma Rousseff é candidata em Minas, não é? Ela está pleiteando uma vaga no Senado. E outra pergunta ainda vinculada à questão de a delação ter sido tornada pública. Por que o juiz Moro decidiu tornar essa delação pública agora, há tanto tempo que ele tem esses papéis nas mãos dele e agora, há 6 dias da eleição, ele resolve então tornar público esses dados? Bom, começando pela primeira pergunta, né? O estrago no nível presidencial está feito. E a tendência dele, eu diria que é aumentar e não diminuir. E eu diria que todos, não apenas o candidato Bolsonaro, mas também o candidato Ciro, o candidato Alckmin e, em menor escala, a candidata Marina, vão usufruir desses trechos que foram colocados públicos
para colocar na sua propaganda pedindo não o voto em Haddad e o voto no seu próprio candidato. Então todos farão isso, é uma coisa natural e o estrago realmente está feito e tende a aumentar, na minha opinião, porque isso tende a repercutir. Algumas pessoas tomam conhecimento imediatamente, outras levam um pouco mais, outras demoram, mas o estrago já está feito. Isso no nível presidencial. No caso da ex-presidente Dilma, numa campanha para o Senado, aí eu já penso de uma maneira um pouco diferenciada. Como ela não é o centro da delação, embora ela tenha sido mencionada, a questão dos custos da campanha dela, mas ela não é considerada o ator central do processo, que seria basicamente o presidente Lula, ela viria como uma indicada do presidente Lula, o efeito sobre ela eu diria que é indireto. E até porque, até que esse efeito chegue em todo o estado de Minas, demoraria demais, ela já está eleita. Então eu não vejo nenhum efeito prático na campanha da presidente Dilma ao Senado. Talvez diminua 1 ponto ou 2, mas nada que impeça a eleição dela, até porque são 2 vagas, né? Agora, quanto à questão do juiz Moro ter tornado público este documento, pelo menos parte dele, né, agora, nesse momento específico, né, assim, eu não posso falar por ele, então eu não sei o que se passa na cabeça dele. O que eu imagino e posso deduzir ou apresentar uma hipótese, né, como cientista político, é que uma vez que um jornal de circulação nacional, tanto impresso com um acesso direto à mídia digital, estava planejando fazer uma entrevista que parecia que seria francamente favorável ao ex-presidente Lula. A gente fala da autorização do Supremo que voltou, Isso. e agora, por enquanto, está negada Sim, de entrevistar o presidente perfeitamente, Lula. mas havia o planejamento de que essa pesquisa saísse, e ela certamente sairia nas vésperas da eleição com o objetivo provável, explícito ou implícito, manifesto ou latente, de tentar criar uma áurea simpática ao ex-presidente Lula. Eu imagino, suponho, que o juiz Moro resolveu liberar essa delação para mostrar, talvez, quem é realmente o ex-presidente Lula e algumas das tramóias que a gente sabe que ele fez, né, e o que o levou à prisão. Ou seja, eu suponho que ele tentou evitar um endeusamento do ex-presidente Lula. Mas aí nós entramos numa arena muito perigosa de juízes que se entendem como árbitros de um processo eleitoral. É verdade. E esse processo, eu lamento informar, ele está vigente tanto no nível dos juízes federais quanto também no Supremo. O Supremo deixou de ser aquela garantia da lei, como a gente esperava, e se tornou um órgão partidário. Então, o que nós podemos fazer sobre isso? Esse é um grande desafio que nós temos. Professor, uma última pergunta antes do próximo bloco. Os índices de rejeição, eles também mudaram nessa última pesquisa Ibope. A rejeição de Bolsonaro se manteve estável nos 44%, ainda é a maior, e a de Haddad subiu 11 pontos, chegando a 38%. Isso se deve às últimas manifestações que foram vistas em todo o país? Não penso. Na minha opinião, não. Na minha opinião, se deve a uma associação mais próxima do Haddad com o ex-presidente Lula. Em um dado momento, essa aproximação foi positiva e explica aquele crescimento que nós apresentamos aqui de foguete dele, né? Estava lá meio parado em 4%, 5% e acabou disparando para 17%, 18%, chegando a 20%, em algumas pesquisas até 25%, né? Então, isso teve um lado positivo imediato. Só que, ao se aproximar do presidente Lula, ele teve as vantagens, né, os benefícios disso, mas também teve as desvantagens. E agora, nessa última semana, na minha opinião, ele está colhendo as desvantagens de estar excessivamente associado ao presidente Lula. O que isso significa na prática? Não apenas a delação do Palocci, mas qualquer outra delação do Odebrecht, e não foram poucas, que fizeram menção ao presidente Lula, agora começam a encostar no Haddad também. Ou seja, ele é um de nós, ele participou de todo o esquema e se houve, estou falando se houve, hipoteticamente, né? E se houve uma organização criminosa, ele também é parte dele. Até porque também há acusações contra o Haddad na delação, inclusive de Caixa 2. Então as pessoas estão vendo, nossa, mas ele é o mesmo, vamos dizer assim, ele está seguindo o mesmo padrão do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Então a gente vai ter o mesmo problema de novo. Então muitos eleitores estão pensando dessa forma. Isso eu não quero mais, a gente vai ter mais um impeachment. Então talvez essa lógica tenha começado a aparecer e gerou
esse aumento da rejeição. Mas a gente não pode provar, né, Aline? Isso aí a gente teria que fazer uma pesquisa específica para saber a razão disso. A gente só está apresentando hipóteses aqui. Eu vou pedir um rápido intervalo. Eleições Críticas volta daqui a pouquinho, desta vez destrinchando extrato por extrato a pesquisa mais recente do IBOPE sobre as intenções de voto. O Eleições Críticas 2018 está de volta analisando as pesquisas de intenção de votos do IBOPE. Professor Ricardo Caldas, agora entrando no extrato de gênero, né? Mulheres e homens. O percentual de mulheres que não escolheram o presidenciável até agora é o maior desde 1998, 18%. Ou seja, 18% não iriam votar em ninguém ou não sabiam dizer em quem votar, ou votariam branco nulo nesse último levantamento. Essas mulheres, esses 18%, eles ainda vão se decidir, eles vão continuar como indecisos? Qual o papel que eles vão ter na eleição de 7 de outubro? Eu penso que eles vão se decidir até a eleição, que é a nossa tradição. Então, muita gente vai se decidir na última hora e as mulheres, elas não são exceção. Então, elas estão pensando muito no voto. Havia uma rejeição muito grande das mulheres ao Bolsonaro, houve manifestação das mulheres contra o Bolsonaro, mas é importante lembrar que aquele segmento que fez manifestações contra o Bolsonaro é um segmento de centro-esquerda, que não votaria nele ou em nenhum outro candidato conservador de qualquer maneira. Sim, a rejeição entre as mulheres. 51% das mulheres não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Isso. 33% das mulheres não votam em Haddad de jeito nenhum. Isso. Então, sobrou justamente para o outro candidato o valor contrário, né? Então, é razoável imaginar que cada um deles vai ter em torno de uns 40% dos votos femininos, e a gente tem justamente esse número de 18% de indecisos, que dá mais ou menos esse número. Agora, eu gostaria só de te lembrar e chamar a atenção para o fato de que muitas mulheres que estão dizendo que estão indecisas e que não sabem quem votar, elas podem estar adotando o princípio do voto estratégico. Né? Como você bem sabe, elas já decidiram quem é o seu candidato e não quiseram dizer. E eu diria que dentro desse grupo, certamente haverá um segmento favorável ao Bolsonaro. Em relação à religião, porque a gente mencionava aqui, vários analistas preconizavam isso, que o candidato Bolsonaro já estaria no teto das intenções de voto Sim. dele. Depois de duas declarações de 2 bispos, nós vimos que a intenção de votos para o candidato Bolsonaro, ela aumentou significativamente entre os evangélicos. Que papel que esse extrato deve ter nessa eleição? Eu não tenho dúvida nenhuma que o segmento evangélico vai apoiar majoritariamente, está com o candidato Bolsonaro. No caso dos católicos, os católicos estão divididos. Uma grande parcela está com Haddad, até pela tradição de intervenção da Igreja Católica na área social. Ela atua muito com o Partido dos Trabalhadores, eles têm uma tradição de parceria muito forte. Então é natural que uma parte do clero católico apoie o Haddad. E uma parte também vai apoiar o Bolsonaro. Mas dentro da Igreja Evangélica, não. Aí eu entendo que, por eles serem um segmento mais conservador, a tendência deles natural já seria o voto no Bolsonaro, que é um candidato mais conservador. Com a declaração do bispo Macedo, com a declaração do bispo Rodovalho, de que o candidato, não só deles como pessoa física, mas da igreja deles é o Bolsonaro, eles estão justamente indicando para os seus membros que eles devem votar no Bolsonaro. Então, nesse ponto, é interessante que tanto a Igreja Universal quanto a própria Sara Nossa Terra, elas têm um perfil centralizador ou autocrático. O que significa isso? Os membros tendem a seguir a recomendação dos seus pastores e do bispo Rodovalho, no caso da Sara Nossa Terra, e do bispo de Macedo, no caso da Igreja Universal. No caso da Assembleia de Deus, que é a maior igreja evangélica do Brasil, e também no caso da Igreja Católica, esse efeito não é tão forte, porque ela é muito segmentada e ela tem muitas divisões dentro dela. Então, mesmo que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, recomendasse o voto em A ou B, ela não teria uma adesão maciça à sua recomendação. E a mesma coisa vale para a Assembleia de Deus, porque em cada estado você tem uma Assembleia de Deus. Cada
em cada Assembleia de Deus, em cada estado, ela tem várias subdivisões. Então, o efeito em cascata é muito pequeno. No caso da Universal, não, ela é centralizada. Só mencionando para o telespectador poder acompanhar direitinho, Bolsonaro tem 40% das intenções de votos nesse extrato evangélico. Isso tende a subir, enquanto então. o Haddad tem 15%. E a diferença tende a aumentar. Com essas declarações de apoio, certamente ele vai passar de 40%, na minha opinião, para 60% a 70%. Esse seria o índice natural. Agora, pelo que eu vi nos outros extratos, tudo se mantém mais ou menos a mesma coisa. Houve uma mudança recente, mas pode... Tá, vamos um por um? Pois não. A gente começa então masculino, Bolsonaro tem 39% das intenções de voto, o Haddad tem 21%, feminino 24% para Bolsonaro, o Haddad 20%. Os mais jovens, que o Ibope coloca entre 16 e 24 anos, apoiam majoritariamente Bolsonaro, 31%, Haddad tem 20%. Os mais velhos, que o Ibope coloca como 55 anos ou mais, 28% apoiam Bolsonaro e 21% apoiam Haddad. Em relação à escolaridade até a quarta série, Bolsonaro tem 19% dos votos, Haddad tem 26% dos votos. Ensino superior, como a gente sabe, Bolsonaro domina com 40% dos votos, ele ampliou a margem, e Haddad com 14% dos votos. No extrato renda, esse perfil ele continua o mesmo. Na divisão do Ibope, o Ibope coloca Norte e Centro-Oeste, essas duas regiões juntas. Bolsonaro tem 34% dos votos, Haddad tem 23%. No Nordeste, como a gente sabe, o Haddad tem mais votos, 35%, contra Bolsonaro, 21%. No Sudeste, Bolsonaro tem 35%, a gente sabe que a base eleitoral dele é o Rio de Janeiro. Haddad tem 13%. E no Sul, finalmente, Ibope colocando os dados corretos. Houve uma pesquisa que, inclusive, a gente mencionou aqui que o Sul aparecia com dados invertidos. No Sul, Bolsonaro tem 39% dos votos e Haddad tem 13% dos votos. Que mudança significativa? Houve uma mudança importante, que é o seguinte: nós dizíamos que o eleitor típico do Haddad era a mulher católica de baixa renda, até 2 salários mínimos, já que, a partir de 2 salários mínimos, o eleitor tendia a preferir o Bolsonaro, e essa preferência se expandia com a renda. Quanto maior a renda, maior a probabilidade de ser um eleitor do Bolsonaro. Muito bem. O mesmo acontecendo com a instrução. O que aconteceu dos 2 dias para cá, Aline? Com a liberação dessa delação do Palocci, houve um impacto muito grande nos segmentos que o Bolsonaro não estava conseguindo entrar, que é o segmento de renda de 0 a 2 salários mínimos. Então, parte desse aumento de intenção de voto, que já aparece na pesquisa do Ibope deste final de setembro, já é esse grupo de pessoas com baixa instrução, reduzida instrução e baixa renda, que estavam reticentes em relação ao Bolsonaro, talvez com receio de perda da Bolsa Família ou de algum tipo de seguridade social. Mas com a delação, eles perderam a ligação que eles tinham com o Haddad e passaram a apoiar o Bolsonaro. Então ele conseguiu entrar no segmento mais difícil, que era o segmento de 0 a 2 salários mínimos e daqueles que têm ensino fundamental incompleto ou primário. As duas coisas, quem tem só até primário e os que têm um pouco mais que o primário, mas que não fecharam o ensino fundamental completo, que é o perfil típico do eleitor brasileiro, que é o eleitor médio. Então, com isso, aquele teto que as pessoas diziam que o Bolsonaro tinha, ele mudou de patamar. Então, se o Ibope dizia que ele tinha 27, 28, 27% da intenção de voto, e agora ele está dizendo que tem 31%, isso significa que de hoje, terça, quarta, até domingo, ele pode chegar a 35%. Então, professor, é curioso entender esse extrato de renda, o mais baixo, porque é exatamente aquele que tradicionalmente é o reduto eleitoral do Partido dos Trabalhadores. É o Bolsa Família. Isso, mas a gente não pode analisar uma eleição olhando só para um extrato, a gente tem que exatamente cruzar todos eles. Então, esse extrato de renda que a gente já vê uma curvinha ainda tímida, talvez, para o candidato em primeiro lugar, Bolsonaro, ele não é católico. Ele é evangélico. Eu acho interessante. Ele não está em algumas regiões, não é em todas as regiões. Sim. Que a gente vê esse movimento. Eu diria o seguinte,
eu diria que parte dele é evangélico, parte dele é católico, mas o ponto principal é aquilo que você acabou de mencionar. Esse eleitor, em geral, aquele que ganha de 0 a 2 salários mínimos, independente dele ser evangélico ou católico, só pela definição da renda, ele era o eleitor típico do Partido dos Trabalhadores. Foi ele que deu vitória ao Lula na primeira eleição, depois na reeleição, na Dilma, na primeira eleição, depois na reeleição. Então, o meu ponto é o seguinte, o fato de um candidato de oposição, seja ele quem for, ter conseguido entrar nesse segmento, significa que o Partido dos Trabalhadores, no momento com o candidato Haddad, que poderia ter sido a Gleice ou Jacques Wagner, não importa, o fato é que o Partido dos Trabalhadores perdeu a sua hegemonia absoluta nesse segmento. Mas então ele ganhou de que lugar? Porque o percentual de votos do Haddad, última pergunta para a gente encerrar, continua estável. E a gente vê dia após dia analistas políticos em todo o país dizendo, olha, esses votos são cristalizados. Então se a gente vê saindo de um extrato e indo para o outro, ou seja, dentro do mesmo extrato, saindo de um candidato e indo para o outro, o que está havendo, o que está se movimentando aqui? Porque não pode estar saindo do próprio Haddad indo para o Bolsonaro. Esse fenômeno existe? Também existe, mas assim, alguns deles, talvez a maioria, que eu acho que é a sua pergunta, esteja vindo do segmento dos indecisos. Porque não se esqueça que o número de indecisos e daqueles que planejavam anular o voto, ele tem se reduzido. Então é possível que algumas pessoas que estavam nesse segmento que esse segmento não aparece segmentado na pesquisa. Essa é uma hipótese, a gente teria que testar, né? Uma outra hipótese é porque existiu o fenômeno também do eleitor Lula-Bolsonaro, que é um fenômeno que merece um estudo, até uma tese de doutorado, que era aquela pessoa que ia votar no Lula e uma vez que ela descobriu que o Lula não era candidato, foi para o outro extremo, para o Bolsonaro. Então, pode ser um pouco isso também, aquela desilusão de que o Haddad não é o Lula, no final das contas, né? Então, esse eleitor ficou meio perdido, estava um pouco indeciso, alguns momentos flertou com o Haddad, que ele seria o novo Lula, e de repente sai essa relação, e ele falou, bom, na dúvida eu fico então com o outro que não está na relação ainda. Então, é uma série de variáveis, mas eu diria que a gente tem uma quebra de paradigmas que é muito importante e que a gente só vai ter certeza disso depois que vier o resultado, né? E a gente justamente puder responder a sua pergunta com mais propriedade. Com mais cautela também. Mas digo assim, com mais localização, né? Sim. Em termos regionais, né? Com os saiu. outros segmentos, exatamente. Mas que está tendo um movimento dos indecisos para o Bolsonaro nesse segmento, eu não tenho dúvida. E isso já foi identificado, né? Professor, muito obrigada pela conversa de hoje. Para mim foi um prazer. E vamos lembrar a quem segue a gente nas redes sociais, a quem segue o Eleições Críticas 2018, que nós voltamos ainda com um programa analisando as intenções de voto de todos os presidenciáveis na véspera da eleição. Então não percam o próximo Eleições Críticas no sábado, dia 6. Até lá!